E aí galera, tudo bem? Mais uma vez estou com vocês nessa semana que a gente está fazendo a live, falando sobre o poder da mente. E aí eu vou falar nessa live de hoje sobre 3 pontos primordiais, certo? Você vai aprender assistindo essa live até o final. O que é silogismos, né? Vai aprender o que é heterossugestão. Alexandre, o que é isso? E você vai aprender o que é autossugestão, se ainda não sabe. E aí, como referência, a gente está usando O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. É um livro, é um best-seller, é um livro que já tem aí seus 8, 10 anos, mas continua sendo um best-seller, está entre os mais vendidos sempre, se falando de poder da mente. E aí vamos só entender o seguinte, certo? Desde a Grécia Antiga, os filósofos estudaram a forma de raciocínio denominada de silogismo. A mente raciocina por silogismos. Em termos práticos, isso significa que qualquer premissa maior que a mente consciente supõe que seja verdadeira, determina a conclusão a que chegará a mente subconsciente. Lembra que eu falei sempre que a mente consciente, ela sempre vai estar recebendo informações de acordo com como ela percebe essas informações, ela vai ter essas informações como verdade ou não. O silogismo nada mais é do que as crenças que você tem como sendo verdadeira. E a importância de você ter silogismos e de ter heterossugestões que sejam boas é porque tudo o que você vai fazer é sempre de acordo com as suas crenças. Vamos só pegar aqui um exemplo, certo? Ele colocou o seguinte: um professor universitário compareceu a algumas palestras sobre ciência da mente, que ministrei na sede da prefeitura de Nova York. Veio me procurar após uma delas e me disse: tudo na minha vida está de cabeça para baixo. Perdi saúde, riquezas e amigos. Tudo que toca acaba dando errado. Ontem eu falei para vocês que era fundamental de que vocês tivessem um diálogo interno que seja um diálogo bom, que mais importante do que qualquer coisa é como você se percebe. É o diálogo que você tem com você mesmo. A heterossugestão é o que nós estamos sofrendo. Hoje eu estava escrevendo e mandei um texto bem bacana, eu vou printar aí para vocês, a respeito de tudo isso que a gente está passando. Eu não sei se você já parou para analisar que diante de toda essa pandemia, as duas coisas que estão afetando a humanidade de uma maneira mais forte são os 2 maiores medos da humanidade. E no livro de Napoleon Hill, que foi o livro mais lido no ano passado, o livro mais lido no mundo no ano passado foi um livro de Napoleon Hill chamado Mais Esperto do que o Diabo. E no livro Mais Esperto do que o Diabo, que é um diálogo entre o Napoleon Hill, que quem não conhece, o Napoleon Hill é o maior estudioso sobre o desenvolvimento da mente humana. Esse cara passou 25 anos da sua vida só estudando sobre a maneira de pensar dos 100 maiores homens vivos no mundo na sua época. Ele criou uma escola filosófica junto com o Dale Carnegie, que fizeram parte dessa escola filosófica 3 dos homens provavelmente mais influentes do século passado: Thomas Edison, Firestone, Ford. E o Napoleon Hill não publicou esse livro. Ele disse, na época que ele estava vivo, há mais de 30 anos atrás, que não poderia publicar esse livro, porque se ele publicasse e continuasse vivo, iria sofrer muitas represárias da igreja, inclusive da sua própria família. E no livro de Napoleon Hill, ele fala das 2 coisas que estão sendo mais afetadas durante essa pandemia. Se você ainda não está atento para o que vem acontecendo através da heterossugestão, e o que é heterossugestão? É as mídias, é o que a imprensa vem passando, é as notícias, é o que você vê, é o que você escuta, é o que você também fala. E o que a imprensa vem fazendo e as mídias de um modo geral, e aí você pode acreditar ou pode não acreditar na história da entrevista do Napoleon Hill, mas o que eu pelo menos faço, é buscar entender e buscar aprender com o conhecimento que ele está me passando. Eu não estou querendo questionar se foi de fato uma entrevista com o diabo ou se não foi. Eu só estou dizendo que foi o livro mais lido do mundo no ano passado e é um livro que tem muito a passar. E
a arma do inimigo, a arma do diabo, a arma do, vamos dizer assim, do príncipe desse mundo, porque ele não é o rei, é o medo. E o que nós estamos sendo afetados através da heterossugestão, e é por isso que nós estamos reféns do medo, são os dois maiores medos da humanidade, que são o medo da morte, certo? Quantas pessoas estão aprisionadas, estão sofrendo, estão doentes psicologicamente falando. A ansiedade é a maior pandemia da atualidade. A ansiedade é o que tem mais aprisionado as pessoas. E o medo da morte traz a consequência da ansiedade, da insegurança, né? E o segundo é o medo da pobreza. Se você não está atento para isso, e aí eu vou te dizer uma coisa muito, mas muito séria. Isso é um dado estatístico. Você sabia que 96% da concentração de toda a riqueza do mundo, presta bem atenção, 96% da concentração de toda a riqueza do mundo está nas mãos de cerca de 3% da população. São esses 3% que dominam a manada. São esses 3% que fazem com que você receba as mensagens através da mídia, da imprensa, da forma que você está passando. E coloca uma coisa na sua cabeça: quando você está com medo, você não raciocina. E aí você fica fácil de ser manipulado. E aí você compra tudo o que quiserem te vender. É por isso que as grandes corporações, em meio a toda essa pandemia, estão ganhando bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Porque enquanto as pessoas estão com medo, elas compram tudo o que quiserem, a mídia quiser vender. E existe, de fato, um robô. O Facebook tem um robô que está ali para vender tudo o que ele quiser para você. É por isso que no Brasil, o Magazine Luiza, durante o ano passado, se tornou uma das maiores corporações do mundo no segmento. É por isso que no ano passado a Amazon cresceu tanto. É por isso que no ano passado o AliExpress cresceu tanto. E grandes empresas cresceram tanto em meio a tanta pandemia. Porque estão fazendo com que você se torne refém dentro da sua própria casa, meu irmão, dentro da sua própria mente, meu irmão, através desse poder que é a heterossugestão. Você é sugestionado. Você acha que você compra iPhone porque você quer? Me desculpe eu te dizer, não, velho. Você compra iPhone porque você é induzido a comprar iPhone. Criam dentro de você o desejo de que você só vai ser feliz, que você só vai ser uma pessoa de sucesso, você só vai ser alguém realizado se você tiver um iPhone, se você tiver uma Ferrari, se você tiver... As músicas da atualidade, elas dizem muito sobre isso. Nós estamos vivendo numa época de pobreza intelectual, aonde o mundo está se tornando refém e prisioneiro deles mesmos, porque as pessoas não entenderam que elas têm que encontrar valor dentro de si e estão buscando fora, prisioneiras dos dois maiores medos da humanidade, que é o medo da morte, que é o medo da pobreza. Então, muito cuidado com a sua mente. A sua mente, ela pode de fato ser, galera, eu venho dizendo isso desde que eu comecei essas lives. A sua mente, ela pode ser o céu ou ela pode ser o inferno. Se você é sugestionado o tempo todo e não percebe que está sendo objeto de manobra desses 3% que detém 96% de toda a riqueza e que faz com que a manada faça o que eles querem, comprem o que eles querem. Tem um documentário aí chamado Dilema das Redes, no Netflix. Não era nem isso que eu queria falar hoje, mas é por isso que eu sempre, antes de começar, eu começo minhas lives com um roteiro, entre aspas, pré-estabelecido. Aqui eu só anotei 3 pontos e separei algumas páginas, mas sempre eu me permito ser levado por onde eu acho que vocês têm que ficar atentos. Se durante esse tempo a gente não tiver uma transformação que seja de dentro para fora, brother, a gente está procurando coisas fora, quando na verdade a gente tem que encontrar dentro.
E aí a heterossugestão vem fazendo isso com você o tempo todo. Como ele coloca aqui para vocês, e ontem eu coloquei para vocês, e olha que eu tomei por referência um outro livro. Quem assistiu a live de ontem viu que eu tomei como referência um outro livro, mas aí o Joseph está dizendo a mesma coisa. E será que é coincidência? Não, não é coincidência. As coisas sempre conspiram ao nosso favor. A verdade está aí para que a gente possa enxergá-la, para que a gente possa perceber e para que a gente não seja de fato manipulado. Aí, galera, quem está falando, vou ler, vou respirar um pouquinho. Nádia até diz às vezes que eu não respiro. Fagner Fernandes, que é o meu mentor de linguagem assertiva, diz muito isso, que eu tenho que respirar e tal, porque às vezes eu me empolgo. Mas ela está dizendo o seguinte, vamos lá, o que Nádia é minha mentora. Quem não segue, siga aí, Nádia Passamani, uma mulher que me ajudou muito nas minhas transformações, nas minhas quebras sistêmicas, e eu agradeço demais. Como ela diz aí, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Agradeço demais, porque por muito tempo eu busquei uma pessoa para me mentorear, e digo com toda sinceridade, aqui não encontrei. E graças a Deus, no tempo certo, encontrei Nádia Passamani. Pilares das nossas emoções primitivas, sobrevivências, reprodução. Trocam o sentido da vida por bens materiais para suprir as suas faltas. Exatamente isso. Exatamente isso, com muita sabedoria a colocação de Nádia. Nós estamos colocando as nossas faltas, os nossos sentimentos, as nossas carências nas coisas. E o mais impressionante, e quando eu olho esses rappers, essas músicas, que é um retrato da sociedade atual. Nunca, ontem teve até Milton Nascimento, disse, nunca se teve letras tão pobres. Quem está dizendo isso não foi eu. Certo? Nunca se teve uma letra sem romantismo. Agora se fala de chifre, se fala de cachaça, se fala de prostituição, se fala da namorada do outro que levou cangaia do outro, como isso sendo o melhor. Cadê o romantismo? Cadê a paixão? Cadê o amor? Cadê os sentimentos bons? Hoje, os mofi da vida, mofi no aspecto do marginalizado, né? Eles estão sendo referências para uma adolescência, para os jovens que estão sem referências. E o pior é que esses que são referências também são cegos. É o que eu falo, são cegos tentando guiar outros cegos. Então, galera, vamos aprender sobre heterossugestão. Muito cuidado sobre isso. Certo? Muito cuidado com o que você aceita como sendo verdade, porque o que você aceita como sendo verdade pode não ser uma verdade, pode ser uma inverdade que estão querendo te passar para fazer com que você seja um objeto de manobra. Certo? E aí vamos para o ponto 2. O silogismo é isso, a heterossugestão é o que estão fazendo através da imprensa, e o silogismo é como nós vemos, é as verdades que nós temos, é o que nós temos por verdade ou não. Então é importante que você quebre as crenças que você tem na sua vida. Se você hoje não tem o que você quer, não é como ser humano o que você gostaria, muito provavelmente as crenças que você tem sobre si mesmo, que foram te passadas pelas mídias de um modo geral, certo? Que estão te manipulando, não estão te fazendo bem. Então é preciso que você crie autossugestões. E o que são autossugestões? Vamos só ler aqui. O processo de heterossugestão ocorre em todos os lares, escritórios, fábricas e clubes. Você vai descobrir que muitas sugestões que lhe fazem, saibam disso ou não, as pessoas têm por objetivos levá-lo a pensar, sentir e agir como eles querem que você se comporte da maneira proveitosa para elas. Galera, estejam atentos para o que está no, que a gente chama isso de mensagem subliminar, nas entrelinhas das notícias que te são passadas. Tenham senso crítico e analítico sobre as coisas.
Não recebam as informações porque eles, esses 3%, de fato, estão querendo fazer com que você seja objeto de manobra para que os ricos fiquem cada vez mais ricos e os pobres fiquem cada vez mais pobres, sendo manipulados e reféns dos dois maiores medos da humanidade. Quando a gente tem medo, a gente não pensa. Medo da morte, medo da pobreza. E aí termina que você se endivida. Você compra o que você quer no cartão dividido e se endivida para pagar. Compra o que quer para mostrar a pessoas que nem estão aí para a sua vida aquilo que você gostaria de ser, mas que no fundo, quando você se olha no espelho, você não é. É esse ciclo que tem gerado nas pessoas depressão, é esse ciclo que tem gerado nas pessoas insatisfação consigo mesmo, é esse ciclo que tem gerado nas pessoas ansiedade, porque cada vez que eu tenho algo, eu quero mais. Cada vez que eu tenho algo, eu quero mais. Cada vez que eu tenho algo, eu quero mais. Esse é o ciclo da corrida dos ratos. Eu trabalho mais para comprar mais, para poder pagar as dívidas, para, entre aspas, me sentir melhor. E aí, quando eu tenho algo, eu vejo que aquilo ali foi só momentâneo. E aí eu preciso de mais e mais e mais e mais e mais. É por isso que você vê que as pessoas estão reféns do ter. Reféns da escravidão do comprar, reféns da escravidão do ostentar. Galera, quando eu sei que eu sou, eu não preciso mostrar porque eu sou. Simples, né, velho? Simples. E aí o seguinte, desde o dia que nascemos, somos bombardeados com sugestões negativas. É por isso que eu falo que a gente tem que sempre se abastecer de coisas positivas. Sem saber como combatê-las, as aceitamos inconscientemente e lhe damos espaço para a nossa vida. As heterossugestões, elas só têm poder sobre nossa vida se nós permitirmos, se nós deixarmos, se nós aceitarmos o que estão querendo nos passar como sendo uma verdade. Você já deve ter escutado coisas do tipo, você não pode, você jamais chegará a ser alguém, você não deve, você vai fracassar. Você não tem a menor chance, você está inteiramente errado. Não adianta. É besteira, é dar murro em ponta de faca. Você é velho demais para isso. Ou o contrário, você é novo demais para isso. Você não tem experiência. A vida é uma canseira interminável. As coisas estão indo de mal a pior. Amor é coisa para passarinho. Não se pode confiar em ninguém. E aí o que fazer? Para a gente encerrar, que a gente prolongou um pouquinho mais, entrou em algumas coisas que eu queria de fato que vocês se alertassem. Galera, estejam atentos para tudo o que vão te passar. Preste sempre atenção, até mesmo numa conversa que alguém tem com você. Se aquela pessoa não está nas entrelinhas se beneficiando no que ela quer fazer com que você acredite, isso se chama persuasão, só que persuasão do lado ruim. De um modo geral, entenda só o seguinte, nós estamos numa selva, aonde, e é isso também que a gente vem passando, os mais inteligentes, os mais espertos e os mais fortes sobrevivem. Nós estamos, biologicamente falando, embora isso possa parecer duro, embora isso possa parecer até frio da minha parte, mas nós estamos passando num momento de seleção natural. Sempre existiu vírus, bactérias, doenças que dissiparam partes da humanidade. Ebola, H1N1, febre africana, enfim, várias outras. A gripe, quando iniciou, matou muita gente. A tuberculose continua matando. O câncer, no dia de hoje, mata muito mais pessoas do que o próprio Covid. Sempre existiu e sempre vai existir seleção natural. Por que sempre existiu e sempre vai existir?
Porque a perpetuação e a melhoria da espécie, ela só pode continuar a se desenvolver se isso acontecer. E é por isso que você tem que ser inteligente. É por isso que você tem que ser esperto. É por isso que você tem que ser forte. E acima de tudo, aonde você tem que ser forte? Todas as dores, todas as mágoas, todo o sofrimento, ele acontece, ele é muito mais de dentro para fora. Você sabia que até mesmo a percepção da dor, a sua percepção da dor, ela é individual? O que para você pode ser uma dor muito grande, vamos só dizer uma coisa, por exemplo, eu não conheço, mas eu sei que tem pessoas que fazem canal de dente, sem anestesia. Eu faço, para testar até onde eu consigo suportar a dor, porque eu peço para não ter, e eu não tenho medo de anestesia de forma nenhuma. Eu já tomei, o que eu já tomei de agulha na minha vida não é brincadeira. Mas porque eu quero testar até onde vai, porque a percepção da dor ela é individual. Você tem um limiar de dor, eu tenho outro limiar de dor. Então, todas as coisas que acontecem, inclusive a física quântica mostra isso, que o átomo, ele muda de acordo com o observador. A beleza que existe em uma rosa, ela só existe porque existe alguém que está lá para dizer que existe beleza nessa rosa. A beleza que existe no mar só existe porque você acha belo e você determina o nível de beleza. Todas as coisas são determinadas através dos seus pensamentos e estão te aprisionando aonde você deveria ser livre de verdade. Que é justamente nos seus pensamentos. E aí, para encerrar, obrigado aí a galera que está acenando, obrigado Ana, obrigado Nádia Passamani. Lembrando que vai ficar salvo. Todas essas lives a gente está fazendo como forma de ajudar. E uma outra coisa, galera, deixa eu só dizer uma coisa que eu estava conversando hoje com um amigo meu, Ari, que trabalha lá na Corpus, na parte de atendimento, e ele tem um projeto bem bacana. E eu disse, Ari, meu irmão, por que você ainda não colocou o seu projeto em prática? Galera, coloca uma coisa na cabeça de vocês, e isso também serve para mim. Eu não me coloco aqui como alguém superior, como alguém melhor, como alguém que sabe tudo. Eu me coloco, como Nádia mesmo diz, como um buscador. Eu sou alguém que busco aprender. Amo, mais do que qualquer outra coisa, o conhecimento. E sei que nada sei. Por isso que eu quero conhecer e aprender sempre mais e mais e mais e mais e mais e mais. Mas o que eu queria dizer para vocês e o que eu estava dizendo para ele e o que eu venho fazendo nessa sementezinha que está sendo plantada em cada uma dessas lives que eu estou fazendo porque eu me sinto bem e porque eu estou plantando uma semente. Nunca queira começar nada de forma grande. Quando você quer começar, e a maioria das pessoas não começam os sonhos, os projetos que tem, não colocam em prática os projetos que Deus colocou na sua vida, porque querem começar grande. Galera, quando você começa algo grande que você não está pronto, não tem sabedoria, não tem força, não tem maturidade, não tem equilíbrio emocional, não tem inteligência emocional, o seu caráter não está pronto, você se desvia, você se perde pelo meio do caminho. Eu tenho certeza, absoluta certeza, que muitas dessas pessoas que estão aí governando e que a gente falou, elas tinham de fato boas intenções, mas se perderam porque é muito fácil se seduzir, é muito fácil se perder. E comece o que você quer começar de maneira pequena. Comece com humildade, comece plantando uma semente, como a gente vem plantando em cada uma dessas lives. Às vezes eu olho e digo, porra, 300 pessoas viram, 400 pessoas viram, 500 pessoas, 600, 700, enfim. E eu confesso, eu queria que muito mais pessoas assistissem. Eu queria que muito mais pessoas aprendessem o que eu passei minha vida inteira aprendendo e que eu estou colocando para vocês aqui de forma gratuita, com todo o amor do mundo. Porque eu acho que nesse momento é o que a gente mais precisa. São de coisas positivas, de ver coisas positivas e muito mais do que isso, de ter uma transformação, certo?
Comece com humildade, comece plantando, comece realizando aquilo que Deus colocou, nem que seja para uma pessoa, mas comece, dê o primeiro passo. Como diz Paulo Vieira, tem poder quem age. Todos nós queremos reconhecimento, isso é louvável, mas o reconhecimento ele vai vir por um trabalho bem feito e por um trabalho persistente. Hoje eu posso dizer que sou uma referência como personal dentro, provavelmente, da Paraíba. Mas fazem anos e anos e anos que eu venho trabalhando com afinco. Faz anos e anos e anos que eu venho plantando. Faz anos e anos e anos. Então, comece com o que você tem hoje. Faça o melhor que você pode hoje, mas faça. E aí, para encerrar, certo? Como mudar? O primeiro passo consiste em reconhecer a heterossugestão, que ele é feita. Você tem que reconhecer que as crenças que você tem não servem para você. Sem um exame, você pode criar padrões de comportamentos que o levaram a fracassar na sua vida pessoal e social. Você tem que fazer uma autoanálise e ver quais são as crenças que eu tenho. Essas crenças têm me levado para onde eu quero ou não. A autossugestão construtiva pode liberá-lo da massa de condicionamento verbal negativo que de outra maneira poderia tornar-se o padrão de sua vida, tornando difícil ou mesmo impossível o desenvolvimento de bons hábitos. E aí, o que eu falei para vocês ontem, você tem que criar sugestões positivas para você, você tem que criar crenças positivas para você, você tem que pegar, olhar-se diante do espelho e dizer palavras de afirmação para você mesmo. Começa o teu dia com um bom humor, começa o teu dia colocando uma boa música, começa o teu dia falando para você diante do espelho: a cada dia eu estou melhor em todos os aspectos da minha vida. E acredita nisso. A cada dia eu me olho no espelho e digo lá: sou um grande palestrante, uso todo o conhecimento que tenho para transformar a minha vida e a de milhares de pessoas. É preciso que você se sugestione de forma positiva para quebrar essas heterossugestões que foram te passadas, para que você saia da manipulação, saia da manada e comece a enxergar as coisas de uma outra maneira, uma maneira nova e uma maneira só sua. Valeu, galera, espero que tenham gostado. Mandem essas lives para outras pessoas, assistam outras vezes, se puder, leiam esses livros que eu estou passando para vocês, certo? Hoje a gente pegou por base esse livro aqui, O Poder do Subconsciente. Quem tiver suas dúvidas, podem mandar aí por direct. Como eu falo muito e falo mais rápido, às vezes eu não vejo, certo, o que estão colocando aqui, mas, de fato, criem novas crenças. Se você não quebrar com as crenças antigas e reconhecer que essas crenças, de fato, não têm te levado aonde você quer e criar novas crenças, sua vida vai ter sempre os mesmos resultados. Valeu, namastê. Obrigado a todos vocês aí. Obrigado a Nádia, a todo mundo que entrou. Vai ficar salvo. Ana, Jorge, enfim, todo mundo. Agradeço demais. A gente está começando um projetozinho lá como uma formiga, mas eu sei que dia a dia a gente está crescendo e está melhorando, porque à medida que eu ensino para vocês, eu também aprendo. Criem crenças positivas para a sua vida. Todos os dias se olhem, isso pode parecer loucura, e que seja loucura, sabe por quê? Porque a fé é loucura aos olhos dos homens. Valeu, é nóis. Pensamento positivo, sempre.